Então vamos começar hoje psicanálise fora do divã, né? Enfim, para a gente terminar o ano. E parece que a temática ela vai rodar em torno do filme, análise do filme O Farol, The Lighthouse, né? E se colocou a questão de La Folie 2, a Loucura 2, como sendo um tópico que nos chama a atenção. E vejam vocês, este filme ele é dirigido por Robert Eggers, um jovem cineasta de 37 anos. As personagens são Ephraim Winslow, que também tem o nome de Thomas Howard do filme. O ator é Robert Pattinson e Thomas Wake, que é o Ephraim Winslow, um jovem, e o Thomas Wake é um senhor, né? É William Dafoe, que é o ator, né? E esse filme, como já foi colocado, ele foi filmado em tela quadrada, em preto e branco, usando material de 1910 até 1930, enfim, para realmente dar uma ideia de que seria um filme antigo, muito próximo do expressionismo alemão, né? E antes de começar a falar desse filme, a gente queria lembrar o caso das irmãs Papin, um crime que ocorreu em 1933 na França e cujo conteúdo participou da tese de doutorado de Lacan em 1933, mais ou menos, né? Então era uma mulher que teve teve 3 filhas e 2 filhas. Essas filhas foram abandonadas, elas foram entregues a outras pessoas. O pai era um alcoólatra, então elas tiveram uma infância ruim, sem amor, sem que pudesse estruturar bem os seus sujeitos. Quando elas chegam aos 18 anos, da idade de trabalhar, a mãe coloca-as para trabalhar como domésticas nas casas na França, que era, acho que na cidade de Deban, né, na cidade de Deban. E elas trabalham, e elas estavam trabalhando numa casa, a Christine e a Leia, a Christine mais velha, que era mais ativa do ponto de vista psíquico, né? Do ponto de vista da psicose, e tínhamos a Leia, e elas, obviamente, subitamente há um pequeno problema com o ferro elétrico, há um curto-circuito na casa. Quando o patrão chega, ele encontra a patroa, a mulher dele e a filha mortas. E a Christine e Leia abraçadas, nuas e abraçadas, e elas obviamente são presas e são julgadas. A Christine é julgada à pena de morte, à guilhotina, e é condenada à guilhotina, e no caso a Leia é condenada a 8 anos de prisão. E depois a pena de morte pela guilhotina foi comutada para prisão perpétua. Tá? É um caso que inclusive inspirou Le Bon, as Criadas, uma peça de um diretor de teatro francês. Vários filmes foram inspirados nesse caso, né? Então nós temos aí, foi daí que se cunhou a La Folie 2, a Loucura 2, onde nós podemos, não só 2, nós temos Loucura 3 e temos loucuras coletivas também, né? Até de uma nação inteira. Mas na Loucura 2 nós poderíamos também chamar de loucura induzida, a loucura induzida, e temos o psicótico ativo e o psicótico mais passivo, temos o dominador. Mas elas tinham a mesma estrutura de foraclusão do nome do pai, uma metáfora materna que não funcionou, a construção dos sujeitos de Leia e Christine foram iguais, né? Enfim, nesse caso a gente não tem uma grande diferenciação.
embora uma seja mais ativa. No caso de Loucura 2, nós temos um mais ativo e outro mais passivo entre os psicóticos, né? Nós sabemos que a loucura coletiva, nós podemos lembrar da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto contra os judeus, contra os ciganos e os homossexuais, que levaram à câmara de gás 8 milhões de pessoas. É uma loucura coletiva porque o povo germânico, a grande massa germânica apoiava Hitler nessa sua iniciativa, né? Então é um delírio coletivo, enfim, que finalmente foi punido pelo Tribunal de Nuremberg, né? Vamos lembrar esse filme a gente percebe que são dois, um senhor e um jovem. É um senhor que já está no farol, né, que orienta navios, né, em suas navegações, e aí chega um jovem, um mais jovem, né, e é a relação entre esses dois sujeitos isolados do mundo, né, isolados do mundo. É importante lembrar sobre o que dizia Lacan, le moi c'est l'autre, o eu é o outro. Então é claro que um sujeito sozinho não subsiste, não dá conta de viver. E junto com uma segunda pessoa, nós vamos ter um esgotamento de significantes e nós vamos ter consequências clínicas importantes, né? E há um momento em que o senhor fala para o jovem: por que você me contou todos os seus segredos? No sentido de que ele não teria mais nada para dizer para ele, né? Dizer para ele. Então a gente tem consequências clínicas do isolamento dessas duas pessoas, convivendo juntas, desse senhor e do rapaz. Há uma identificação projetiva, usando um termo da Melanie Klein, em que há uma identificação projetiva, objetos maus são jogados de um lado para o outro e vice-versa, mas eles, como não tem mundo que alimente o psiquismo deles, eles não dão conta de bonificar esses objetos, né? Então a relação se dá através de objetos maus, e o diretor ele utiliza também determinados acontecimentos da mitologia grega, enfim. Ele mesmo disse uma frase que eu achei interessante, que se Carl Jung e e Freud estivessem vivos e assistissem o filme dele, eles iriam comer com muita fúria a sua pipoca, né? Que eles iriam comer muita pipoca, porque o filme tem uma inspiração em temas psicanalíticos, inclusive em um autor, ele, o diretor, mas o irmão escreve, o roteiro, e inspiraram um pouco num texto de Edgar Allan Poe, que é um escritor americano que foi, inclusive, utilizado por Lacan num seminário dele, que a gente pode, inclusive, no ano que vem, abordar aqui. Então, veja, são dois sujeitos que se esgotam mutuamente e não há mundo para alimentá-los de significantes. Não há mundo para alimentá-los de significantes, né? Os segredos ditos, é interessante isso aqui, o discurso e seu silenciamento. Se diz tudo e a partir de um certo momento há um silêncio entre as duas personagens, né? A dissolução do outro. E com a dissolução do outro, a dissolução do eu. Há um momento que a gente percebe, a gente imagina que eles seriam o mesmo sujeito, partes de um mesmo sujeito, né? A mescla de dois sujeitos no quase um sujeito. Tem um momento que eles usam a palavra what, o que, e repetem muitas vezes what, o outro repete what, o outro repete what. O que? Nós não sabemos o que está acontecendo, né? É mais ou menos isso que eu compreendi quando o diretor fez com que eles repetissem a palavra what, várias vezes a palavra o que. Fenômeno comum na relação intersubjetiva restrita a dois, né? Nós temos na vida cotidiana do mundo ocidental
casais em que há um ciúme paranoico, em que esse ciúme paranoico leva ao encarceramento doméstico de um dos casais e que frequentemente acabam virando dramas muito graves, né? Dramas muito graves porque o isolamento de um dos membros do casal obviamente vai esvaziar a ideia de dois sujeitos e coisas muito ruins podem acontecer, né? Então vejam vocês, o sintoma e o sintoma, aqui utilizando termos lacanianos, nós temos o amor e o ódio, muito forte entre as duas personagens, entre os dois personagens, rola alucinações, a alucinação sobre a questão da sereia, né? A questão da sereia como sendo uma estrutura alucinatória. E temos um estado clínico confusional das pulsões. Seria homoerotismo o momento em que eles dançam, em que eles se abraçam, ou seria uma confusão pulsional? Enfim, uma confusão pulsional porque eles não tinham outros seres humanos. E a questão do gênero passa se dissolve, perde a consistência. E o próprio diretor disse, eu não fiz um filme gay. Não foi isso. Não foi isso que ele quis dizer. Eu interpreto como sendo confusão da pulsão simbólica que ajuda o sujeito a se identificar em relação ao seu desejo e ao objeto pequeno a. Rola sadomasoquismo, tem um momento em que ele um é puxado, o senhor é puxado numa coleira, como se fosse um cão, né? E finalmente rola o assassinato, né? O assassinato do senhor, do senhor idoso, e vem uma estrutura prometeica. Ele usa o mito de Prometeu acorrentado, porque Prometeu ofereceu a luz ou o conhecimento, né? Aliás, antes de aparecer a estrutura de Prometeu no filme, o jovem, ele tem um contato direto com o farol, com a lâmpada do farol, ele tem um contato direto e depois aparece a cena dele sendo comido, tendo o fígado sendo devorado pelas aves de rapina, né? O que aconteceu com Prometeu, há uma peça até, uma tragédia Prometeu acorrentado, em que ele é punido, Prometeu, por ter dado a luz do saber, a luz ou o conhecimento, seria uma metáfora, luz, ao homem, porque deu a luz ao homem, e Zeus o puniu com severidade. Ele fala também em outras figuras, em Proteus, ele fala também em Tritão, filho do deus dos mares, do deus Poseidon, não é? Então Prometeu acorrentado e a luz, eu já falei, Efraim Wislam, que é o jovem, alcança o farol ou a luz, ele alcança, que era a grande vontade dele, era alcançar isso, ver de perto essa luz, né? E a luz simboliza a Erklärung, o esclarecimento, o conhecimento, como eu falei, né? Que vem desde a mitologia grega antiga. E depois de ter conseguido a luz, é devorado como Prometeu. Os olhos são furados e as aves comendo seu fígado, aparece a cena lá. A loucura e o mar em Michel Foucault. Nós sabemos que a loucura no mundo antigo, na Grécia clássica e da Roma clássica, não eram mal vistas. A histeria era muito bem aceita, muito bem aceita. Mas com o aparecimento, com a superação da Idade Média e a vinda do renascentismo e aquilo que Michel Foucault chamou a Idade da Razão, a loucura na Idade da Razão, ele tem um texto com esse nome, tem L'Histoire de la Folie, a História da Loucura, Michel Foucault, que foi um dos grandes, um filósofo que lutou pela antipsiquiatria, né? Ele fez essa luta muito importante.
E nós sabemos que havia a nau dos insensatos, os loucos eram colocados em navios a partir do momento em que a loucura era uma lesão para a razão, era alguma coisa que não tinha racionalidade, mas nós sabemos que a loucura tem uma lógica, a alucinação, o delírio tem uma lógica em si mesmo, né? Então, a nau dos insensatos, e temos até uma pintura famosa de Hieronymus Bosch, a nau dos insensatos, a nau dos loucos. Então eles eram colocados em barcos e jogados pelo mundo afora, pelo mar, né? E tem um momento, eu falei, a história da loucura fala da substituição da nau, assim, a nau dos insensatos, ela desaparece num dado momento, mas surge o hospital. O hospital, porque até o século XIX, início do século XX, os médicos não medicavam pacientes nos hospitais. Os hospitais, ou chamados também hospícios, eram para os moradores de ruas, os mendigos, os loucos, os leprosos, né? Os leprosos para pessoas, não era para a prática de uma medicina curativa, né? Nós temos em Paris os hospitais mais antigos de Paris. Tem um hospital exatamente chamado Hôtel Dieu, que fica ao lado da Catedral de Notre-Dame. Esse hospital, até o século XIX, ele era para receber mendigos e pessoas abandonadas. Não se praticava medicina, ou loucos, enfim, como eu citei, não se praticava medicina nesses hospitais, né? Então, o que eu disse é que na Idade da Razão ou Renascença, a humanidade continua a discriminar a loucura, a psicose, assim como a histeria continua a ser discriminada, usando o fármaco que pode representar o que cura ou aquilo que mata, o veneno, né? Isso está no livro do Jacques Derrida, A Farmácia de Platão. A gente encontra essa questão do fármaco, né? Essas duas faces do fármaco. E temos também no Fedro de Platão, há também uma relação em relação à questão do fármaco, tá? Então, é um filme interessantíssimo. Eu não quero falar muito, vou ficar por aqui e cada um vai dar a sua impressão, fazer a sua interpretação em relação àquilo que vimos nesse filme The Lighthouse, O Farol, de Robert Eggers, ok? Eu fico por aqui. Obrigado.